Now gold is not enough. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de receber o professor José Jesus Lemos. O professor Lemos, ele é um professor que tem sua pesquisa focada em economia regional, economia do Nordeste, mas é um daqueles professores que se falava que ele é um homem do Renascimento, né? Ele atua em várias áreas, já atuou na teoria econômica, continua atuando na teoria econômica, mas também na economia aplicada, economia agrícola, atua em cursos de graduação, mestrado, doutorado, então, aquele jogador que joga em todas as 11 posições. Então, é um prazer enorme receber o professor Lemos, que vai falar sobre suas pesquisas e vai nos iluminar como homem do iluminismo, vai nos iluminar e vai nos mostrar o que ele está pesquisando mais recentemente. Então, professor Lemos, é um prazer enorme recebê-lo. A palavra é sua, o senhor pode usar a palavra do jeito que o senhor quiser. Não sei se para o senhor é melhor ser interrompido por perguntas ou se é melhor o senhor falar e depois ter um período para as perguntas aparecerem. O senhor que escolhe. Beleza, Marcelo. Obrigado a você, obrigado ao PET de Economia. É uma alegria para mim, uma honra, uma satisfação. Eu falei que eu não poderia falhar, né? Quando eu acertei com a nossa colega, que foi estudante minha lá do curso de Economia Regional, aí eu não tinha como antever os problemas de internet, que acabaram... Eu tinha um problema que era pequeno, acabei potencializando, porque eu troquei de operadora e ficou uma zorra, eu já me chateei. Eu não consegui dar uma aula direito esse semestre, justamente por conta disso, né? Então, aí eu vim para cá, para o PSI, para poder cumprir com o compromisso. Não estou falando isso para deixar vocês com algum tipo de preocupação. Eu fiz porque eu gosto. O Marcelo me conhece bem. Então, Marcelo, para mim é uma alegria lhe rever bem, com saúde, com um visual bom. Eu tenho um apreço muito grande por você. Eu tenho um apreço enorme pela FEAC, tanto que quando eu fui para a economia agrícola, porque eu queria trabalhar com o laboratório do semiárido, que eu achava que lá eu teria mais condições de criar. Foi isso que aconteceu, né? Mas continuei e continuo dando aulas toda segunda e quarta-feira à noite. Ininterruptamente, eu saí daí em 2013, então são 8 anos já, e continuo. Enquanto a FEAC me aturar, eu farei de bom grado. Então, você falou Homem do Renascimento, os meninos aí que me conhecem, no dia 27 de setembro agora, eu completei 15 anos de idade, minha nova data de nascimento. Porque nesse dia, no dia 27 de setembro de 2006, eu sobrevivi a um acidente de helicóptero. Então, como a gente não conta, dificilmente alguém conta acidente de helicóptero, de avião, né? E realmente, aí você falou renascimento, o termo que você usou foi esse, né? Um termo parecido, mas tem mais a ver com esse evento que talvez você desconhecesse. Mas os meninos que fazem cadeira comigo, alguns sabem dessa história, tá? Então, para mim, realmente é uma alegria, uma satisfação poder conversar com vocês. Eu espero que o que a gente vai falar aqui possa, de alguma forma, contribuir para a formação dos jovens futuros economistas da FEAC. É um curso que eu tenho um enorme apreço, né? Eu preferia, Marcelo, que eu conversasse durante uns 30 minutos, 35, 40 minutos. Aí, no final, a gente poderia conversar mais, né, se vocês me permitirem, talvez fosse melhor, né? Tá certo? Perfeito.
Eu coloquei primeiro esse artigo aqui, essa revista, a revista Economia e Desenvolvimento em Debate, que é ligada ao curso de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esse artigo aí, ele, diferencial de capital humano induz desigualdades de produtividade de trabalho entre os estados brasileiros. Esse artigo saiu de uma dissertação de uma menina chamada Vanessila Souza, que é economista, pernambucana. Agora, a Vanessila é professora do IFE, lá de Pernambuco. E a gente extraiu um artigo e publicou nessa revista, Desenvolvimento em Debate, e desse artigo eu vou mostrar essa moça bem aqui, Vanessila de Souza Barbosa. Dessa revista, eu quero mostrar no final do seminário umas tabelas que a gente gerou. Tem uns procedimentos econométricos que a gente fez, que eu vou deixar de fora na apresentação para não torná-la enfadonha, mas o artigo vai ficar disponível, né? O link está o link da revista está nos slides, que eu vou também disponibilizar para vocês, tá? Então, vai estar lá o modelo econométrico que a gente fez para estudar o diferencial de produtividade em função do diferencial de saúde e do diferencial de saúde e o diferencial de escolaridade como variáveis explicativas. Tem um modelozinho, tem alguma complexidade, mas não muita, mas interessante, né? Que a gente utilizou, tá? Então, eu vou sair daqui por enquanto e vou partilhar agora os slides, tá? A gente continua aqui, né, Marcelo? Continua aqui, clica em cima, é isso? Sim, estamos vendo perfeitamente. Está vendo já? Sim, sim. Oh, porra boa. Então tá aqui o título do seminário, tá? Como capital, que é exatamente isso que está na chamada, como capital humano influencia as desigualdades regionais brasileiras, pede economia, tá? Aqui está o material, né? Algumas das referências, os livros que são do Gary Becker. Eu esqueci de colocar aí o livro do Schultz, Theodor Schultz, que é um dos pais do conceito, né? Lá de 1962, né? Mas aí eu vou ao mandar para vocês os slides, mas no texto tem lá a referência do Theodor Schultz, do original, tá? Então tem o trabalho do Gary Becker, esses aí de 1964. Na verdade, essas duas referências aqui era para ser o do Theodor Schultz, acabou passando. Aqui tem o trabalho da Vanessila, que eu acabei de mostrar para vocês. A dissertação dela, e também tem essa aqui é onde está a dissertação da Vanessila, no repositório do mestrado, e tem o artigo, aliás, desculpe, Vulnerabilidades Induzidas do seminário, é o meu livro, que eu mostrei no começo, né, que saiu da tese que eu preparei e defendi no dia 20 de junho de 2015, para passar para professor titular. Tá? Daquela tese, eu atualizei os dados, andei ajeitando alguns conceitos, trouxe por formatação de livro, e a universidade fez um ano passado, em 2019, fez um edital, aí eu submeti, né, e foi selecionado, e vai ser publicado agora em e-book, já foi publicado, né? O lançamento vai ser agora no dia 13 de outubro, um dia depois do Dia da Criança. A reitoria da Universidade Federal do Ceará disponibilizou um convite, né? São 42 livros que serão lançados nesse dia, às 4 da tarde. Então, todos estão convidados. Aqui embaixo tem o trabalho da Vanessila, né? Que é o artigo nosso. Aqui tá o link para chegar nele, tá?
Então, para começar, a gente vai exatamente nas origens, né? No trabalho do Schultz, de 62, do Gary Becker, esse Gary Becker de 94 é uma reedição do livro que foi do trabalho que foi feito em 1964. Então, esses dois autores proveram contribuição que formaram os alicerces em que se assenta, né, a teoria do capital humano. Em síntese, a teoria do capital humano sugere que o trabalho, quando qualificado e saudável, é a mais importante fonte de aumentos na produtividade, na economia. Essas são palavras dos caras que criaram, né? O Becker e o Schultz. Então, de acordo com Becker, o capital humano engloba não apenas a ideia de educação ou treinamento, mas também cuidados com a saúde, hábitos e cultura. Tá? Então, o conceito de capital humano envolve, além da qualificação da força de trabalho, envolve o vigor dessa força de trabalho, do ponto de vista de saúde, e também os aspectos relacionados com a cultura e com os hábitos. Então, tais aspectos se encaixam no conceito tradicional de capital, pois todos incrementam a produtividade do trabalhador de alguma maneira e, consequentemente, a sua renda. Isso é o que prescreve a teoria econômica neoclássica. A teoria econômica neoclássica, a gente aprende lá que os fatores de produção são remunerados segundo a sua produtividade, nem mais nem menos, né? Então, o trabalho que é remunerado pelo salário, então, os trabalhadores mais qualificados teriam maior produtividade e, por consequência, maiores rendas. Essa que é a ideia que está embutida nisso aí, tá? Nessa chamada aí que está nessa tela, tá? A teoria do capital humano sugere que o treinamento e a educação eleva a produtividade dos trabalhadores, provendo-lhes habilidades que se traduzirão em maiores rendas no futuro. Essa é uma aposta que todos nós fazemos. Quando eu estou dando na economia regional esse tópico, foi por isso também que talvez a colega achou interessante eu conversar com o pessoal do PET, né, sobre isso. Eu digo essa coisa porque a gente, quando está... Os meninos que fazem economia de noite, eles têm trabalho o dia todo, né? Então, teria tudo para chegar em casa cansado e deitar e ficar de perna para cima, pegar o atirador do televisor e ficar mudando de canal, zapeando, né? Mas aí, o que eles fazem? Vão para a faculdade de economia, fazer economia, fazer outro curso. Como eu estou no curso de economia, eu falo do curso de economia. Então, por que eles fazem isso? Porque eles estão apostando exatamente nisso. E se eles conseguirem se qualificar mais, eles com diploma de economia, como economistas ou qualquer outro, isso lhes dará a maior possibilidade de terem dar maior contribuição ao produto social, da atividade econômica e, por consequência, ter um nível de remuneração melhor. Tá? Então, essa que é a aposta que a gente faz. Né? E é essa que é mais ou menos a síntese do que consiste o conceito de capital humano. Tá? O treinamento e a educação eleva a produtividade dos trabalhadores. Então, a teoria do capital humano, ao discutir acerca do impacto da formação escolar sobre a renda do trabalhador, vem sendo utilizada nas abordagens sobre a desigualdade do PIB total, PIB per capita, entre as regiões brasileiras. A partir dela, é possível analisar o efeito do nível de escolaridade da população sobre o PIB per capita. Esse trabalho da Vanessa, nós fizemos exatamente isso, né? Só que a gente coloca a variável saúde também, porque, como a gente viu, o capital humano, ele tem duas principais vertentes, três, na verdade, né? Educação, saúde e a história dos aspectos culturais, dos hábitos, tá? Então, a ideia é que nós vamos mostrar isso claramente no final, quando eu mostrar as tabelas, a gente vê os estados brasileiros, as regiões, a gente observa onde a escolaridade é maior, o nível de educação é melhor, a gente mediu a produtividade do trabalho. Né?
Então, na região Sudeste e Sul, os resultados são disparadamente melhores do que no Nordeste e no Norte, e o Nordeste consegue ser pior do que o Norte em relação a esses indicadores. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, a teoria é constantemente utilizada para explicar diferencial de salários nas ocupações dos trabalhadores. Tá? Eu tive o privilégio de passar, eu era bolsista do CNPq, Bolsa de Produtividade, eu fiquei um mês na Coreia do Sul. Eu era recém-doutor, né? E a Coreia do Sul queria mostrar para o mundo como é que o país estava se saindo, né? Então a Coreia do Sul é um país que não tem recurso natural algum. Então a Coreia do Sul é um país que tem tamanho de Pernambuco, né? Pernambuco tem 8 milhões de habitantes, a Coreia do Sul deve ter uns 60 milhões atualmente. A capital é o tamanho de Fortaleza, Seul. Fortaleza tem 2 milhões e 600 mil habitantes, Seul tem uns 12 milhões de habitantes, então você imagina colocar 12 milhões de habitantes em Fortaleza, o que dá, né? Então, qual é o único recurso que a Coreia do Sul tinha? Exatamente pessoas dos olhos amendoados. Né? Eu tive o privilégio de comprovar isso de perto. Então, eles investiram maciçamente nesse povo. Quando eu morei nos Estados Unidos, em 94, 95, lá nas universidades americanas, a gente vê coreano para tudo quanto é canto, né? Tá? Então, essa aposta que esses países, Alemanha, Japão, Coreia, os tigres asiáticos fizeram, que o Sen, a Amartya Sen, escreve na obra dele, então é uma aposta que se ancora exatamente na teoria do capital humano para justificar, para explicar. A Coreia do Sul, dos anos 60, tinha um percentual de analfabetos iguais ao do Brasil. O PIB per capita de analfabetos nos anos 60, no começo da década de 60, da Coreia do Sul, era menor do que o PIB per capita do Brasil. A Coreia do Sul hoje está entre os 20 países no melhor ranking do IDH, o Brasil está na 72ª posição. Então, e o segredo coreano, um país que não tem recurso natural, só 1/3 das terras coreanas são agricultáveis, então, exatamente foi a inversão no capital humano, tá? Então, em termos gerais, voltando aqui para os slides, a teoria do capital humano é expressa como a habilidade de ler, escrever e desenvolver capacidades específicas que podem ser úteis para os trabalhadores no desempenho de suas tarefas em diferentes atividades econômicas. Desta forma, o capital humano pode ser entendido como um meio de produção em que investimentos adicionais induzirão em crescimento da produção. Tá? Ainda segundo Beck, na sua obra seminal, reeditada em 1994, Capital Humano, esse trabalho dos anos 60, 64, foi remasterizado agora. O capital humano não está intrinsecamente ligado ao fator monetário. Nada na teoria do capital humano implica que incentivos monetários são mais importantes que os culturais ou aqueles que não são monetários, isso na perspectiva dos pais do conceito. Então, a educação como elemento do capital humano. De acordo com a teoria econômica, a produtividade é aferida através do conceito de produtividade total de fatores, que a gente aprende no curso de economia, né? A gente aprende no curso de crescimento econômico, no curso de macroeconomia eu falo um pouco disso também, né? De produtividade total de fatores. Assim, o produto agregado de uma economia é gerado pela junção de dois fatores que incrementam essa produtividade, o capital físico e o capital humano. Tá? Certo? O capital físico é constituído por máquinas, equipamentos, instalações, como a gente sabe, que são utilizados no processo produtivo. O segundo, que é o capital humano, é formado pela capacidade produtiva da força de trabalho. O estoque do fator capital humano aumenta a partir de investimentos nos indivíduos, que podem ser através de treinamento, melhores condições de saúde, nutrição e, principalmente,
por meio da educação. Assim, se um país apresenta uma evolução no seu PIB, isso significa que utilizou de forma eficiente esses dois fatores, capital físico e capital humano, que foi o caso desse país específico que eu tive o privilégio de conhecer. Eu e mais, nós éramos 13 pessoas de 10 países diferentes. Passamos lá no Scientific Tour, que eu fui pelo CNPq na época, né? E os outros colegas foram pelos países deles, tá? Então, é exatamente isso aí, né? A utilização eficiente do fator capital físico e capital humano. Kuznets, em 55, ele diz o seguinte, que o principal capital com que conta um país industrialmente desenvolvido não é seu equipamento físico, e sim o conjunto de conhecimentos oriundos de descobertas feitas pelas ciências empíricas e testadas, assim como a capacidade e treino de sua população para utilizar esses conhecimentos eficientemente. Ainda Kuznets, entre aspas, o principal capital com que conta um país industrialmente desenvolvido não é o seu equipamento físico, e sim o conjunto de conhecimentos oriundos de descobertas feitas pelas ciências empíricas e testadas, assim como a capacidade de treino de sua população para utilizar esses conhecimentos de forma eficiente. É a mesma coisa, né? Vou repetir aqui a aspa do Kuznets. Dessa forma, o crescimento econômico depende de acréscimo de produtividade, a qual é impulsionada pelo progresso tecnológico e pela educação. O progresso tecnológico, por sua vez, para ter progresso tecnológico, precisa de ter pessoas com alta qualificação, né? Porém, o crescimento econômico depende da qualificação e do nível de escolaridade dos trabalhadores. Conforme a teoria do capital humano, os indivíduos que acumulam, conforme essa teoria, os indivíduos que acumulam o capital humano, principalmente através da educação, são mais produtivos e, consequentemente, obtêm maiores rendimentos, maiores rendas. Logo, a partir dessa teoria, a educação ganhou relevância como um dos fatores determinantes para promover o crescimento e desenvolvimento de um país. Então, esse apanhado todo que eu fiz, está sendo para mostrar exatamente o papel da educação na formação do capital humano. Schultz, em 62, caracteriza o capital humano da seguinte maneira: a característica distintiva do capital humano é de que ele é parte do ser humano. É humano porquanto se acha configurado a este ser. É capital porque é uma fonte de satisfações futuras ou de futuros rendimentos, ou de ambos. Onde os homens sejam pessoas livres, o capital humano não é um ativo negociável. Quer dizer, não tem escravidão, né? Pode, sem dúvida, ser adquirido não como um elemento de ativo que se adquire no mercado, mas por intermédio do investimento do indivíduo. Nós estamos aí, Marcelo, como um time de garotos do PET, que são futuros economistas brilhantes. Então, a nossa expectativa como professor é que esses caras sejam tão brilhantes que sejam disputados futuramente no mercado de trabalho. Aqueles economistas orientados do professor Marcelo, pessoal lá do PET e tal. Então, é essa a ideia, né? Quer dizer, a disputa pela força de trabalho, o jogador de futebol, né? Quando o cara é muito talentoso, o Neymar da vida, então ele fica disputado, quer dizer, não no sentido de compra como escravo, essa que é a ideia, né? Mas disputado pela sua competência, pelo seu talento, né? Segue que nenhuma pessoa pode separar-se a si mesma do capital humano que ele está imbricado. Então, se a pessoa não tem um treinamento legal, ele não pode pensar ou tentar alguma coisa, algum tipo de atividade que requeira um nível maior de complexidade. Essa história, essa informação, como eu sou professor, como eu sou
estudioso, eu gosto de estudar o semiárido, então, quando eu falo da história do êxodo rural, então, o desenvolvimento rural, a gente deve viabilizar o desenvolvimento rural por várias razões. Uma delas é para evitar que as pessoas emigrem para as cidades. Porque se elas emigrarem para Fortaleza, se em Fortaleza tivesse chovendo de emprego saindo pelo ladrão, ainda assim elas não se dariam bem. Por quê? Porque o capital que tem brincado com elas não sabem fazer atividade nas áreas urbanas. Então é melhor para elas e para a sociedade, e para todos, que a gente encontre meios de ela ficar nas suas áreas, tá? Aí que os garotos estudam, imigram, um homem de 60, 70 anos, 50 anos, emigrar é complicado. Então, essa talvez seja a mensagem do Schultz. O Schultz deixa que eu, às vezes não, eu sempre, quando estou trabalhando com meninos lá sobre semeado, eu falo sobre isso também, né? Diante disso, o capital humano corresponde aos investimentos realizados em educação, treinamento, hábitos de vida saudável, nos quais resultariam no aumento das habilidades e capacidades dos indivíduos e, assim, afetando positivamente a sua produtividade e a sua renda. Porque, como a gente falou no começo, a teoria neoclássica ensina que a produtividade, a mineração dos fatores de produção, inclusive o trabalho, será feito segundo a sua produtividade, né? Então, a aposta é que está embutida nessa afirmação que eu tiro dos dois pais do conceito, dos pais do conceito, é que a produtividade ela tenderá a crescer com a qualificação da força de trabalho. Parece não existir dúvidas no que concerne ao sentido de causalidade, quando se fala de relação entre educação e desenvolvimento, de que a primeira é causadora da segunda. Aí a gente já entra, como a gente tem uma formação mais de causa e efeito, com um viés mais estatístico, a gente já pensa numa relação de causa e efeito, dizer, a escolaridade, vigor físico, que juntos lapidam o capital humano, são causas da elevação da produção, da produtividade, e, por consequência, do desenvolvimento. São amplamente debatidos no meio acadêmico os efeitos positivos que o melhor nível educacional da população tem sobre o desenvolvimento econômico de qualquer município, estado, região, país. Investimento em educação é uma conhecida e importante ferramenta para a promoção de avanços econômicos e sociais. Para vocês terem uma ideia, a escolaridade média do Brasil é em torno de 9 anos de escolaridade. Na média, o brasileiro tem a escolaridade de nível fundamental. O país que tem melhor IDH do mundo, que é a Noruega, a escolaridade média do norueguês é em torno de 14 anos. Tá certo? O Nordeste, o Brasil tem 7 anos de escolaridade, tem 9 anos de escolaridade. O Nordeste, a escolaridade média do nordestino está em torno de 7,5. Aqui do Ceará, em torno de 7,4 anos. Se a gente desce para a área rural, pessoal, aí a coisa fica mais complicada ainda, né? É em torno de 4 anos. Quer dizer, na média, os agricultores têm escolaridade, são analfabetos funcionais, que é escolaridade em 4 anos ou menos, tá? Então, investir em educação é essencial para impulsionar a produtividade do trabalho, aumentar a renda. Então, se você tem uma região que a escolaridade média é de 7 anos e meio, como é o do Nordeste, então a gente já começa, né, com dificuldades, né? Nós vamos ver isso no trabalho, esses resultados do trabalho da Vanessa, né? E outros que fizeram. O primeiro cara que trabalhou com isso no Brasil foi o Langoni, na Fundação Getúlio Vargas, morreu um dia desse, né? O Marcelo conhece ele.
tá, a obra dele, tá? Que foi a primeira pessoa que trabalhou com a história de impacto da educação na renda, coisa desse tipo. Né? Logo, valorizar a educação em todos os níveis mostra-se como uma solução para quase todos os problemas individuais e sociais. Os países que trataram bem os aspectos educacionais, aí vem a obra do SEM agora, né? De suas populações obtiveram avanços substanciais nos seus padrões de desenvolvimento. É o nosso conhecido Amartya Sen, trabalho de 99. O resultado os estudos realizados por SEM mostram que países do leste asiático, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Singapura, principalmente, investiram em seus sistemas educacionais para alavancar o seu desenvolvimento econômico. O desenvolvimento chegou a esses países. Como eu acabei de falar para vocês, eu tive o privilégio de conhecer o caso da Coreia do Sul, testemunhar em loco, né? Atualmente ocupa posições de destaque no ranking das Nações Unidas, de países com maiores índices de desenvolvimento humano. A Coreia está entre os 20 primeiros países em termos de DH, o Japão também, Singapura, estão lá na cabeça, né? Este fato sugere que o desenvolvimento desse país foi impulsionado fortemente pelo incremento na qualidade dos seus recursos humanos através da educação. Teve uma garota que fez economia regional comigo aí na FEAC, a Beatriz, né? A monografia dela, que eu orientei, nós comparamos a situação da Coreia, do Japão, da Alemanha, Coreia, Japão, Israel e Brasil, em termos de capital humano, pegamos a história desses países, né? A monografia dela mostrou exatamente um trabalho de graduação, fez uma avaliação bastante interessante. Essa menina, a Beatriz, ela foi lá para a FEAC, com a minha amiga, fez mestrado comigo, e a dissertação dela, que foi defendida em 2020, foi em 2020, acabou de ser aceita para ser publicada numa revista também, de Qualis Bon, né, Qualis A2. A gente trabalhou com previsão de produção de energias renováveis e não renováveis. Então, na monografia da Beatriz, a gente discutiu isso aí. Ela fez uma menina estudiosa, CDF também, garota muito competente. Além disso, a educação como papel fundamental na acumulação de capital humano, nós estamos no meu tempo aqui, uns 35 minutos, já vou dar uma parada aqui na discussão conceitual para mostrar um pouco só a parte empírica para vocês, né? De acordo com que eu fui informado que eu tinha 40 minutos, né? De acordo com a teoria desenvolvida por Schultz e Becker, investir no fator humano, principalmente através da educação, impacta positivamente na produtividade do trabalho e, consequentemente, alavanca o crescimento econômico dos países. Foi isso que a gente fez na dissertação da menina lá, e é esse a história do artigo. A gente pegou a produtividade do trabalho e usou o conselho do Theodor Schultz e do Gary Becker. E fizemos isso por os estados e regiões brasileiras no período recente. Ademais, de acordo com essa teoria, indivíduos mais produtivos alcançam maiores rendimentos, que a gente já tinha falado antes, né? Então, acho que aqui a gente... acho que aqui termina, né? Termina aqui. E aí, Calado, beleza? Estamos aqui. Beleza, estamos aqui, dá escuta aqui. Olha aí, aqui, prestigiando o professor Lemos. Apareceu ele? Apareceu? Estamos vendo, professor Lemos. Estou começando a ficar... ficar no pé de você. A gente aprende até por osmose, ficando no pé de você, cara. Deixa eu mostrar para vocês bem aqui. Está aqui eu quero mostrar para vocês esse bem aqui, ó. Fez aqui o diferencial de produtividade, trabalho,
Mas o resultado, está aqui o resultado. Tá vendo bem aqui? Olha só, pessoal, aqui nós temos a produtividade do trabalho, nós dividimos o PIB dos estados pela população economicamente ativa, maior de 25 anos. Tá? População maior de 25 anos, não população maior de 25 anos. E a escolaridade, nós pegamos a população maior de 25 anos, que tinha pelo menos o nível fundamental. Acima do nível fundamental, ou pelo menos o nível fundamental. Escolaridade. E o exame, que é o índice de saneamento, nós pegamos saúde preventiva. A gente não tinha dados, não tinha como aferir história de... Aí também eu achei que talvez não fosse dados muito confiáveis. Nós pegamos o acesso a saneamento, coleta de lixo e água tratada e construímos um índice, que eu chamei de índice, que nós chamamos de índice de saneamento. Usamos análise fatorial, né? Análise multivariada, criamos o índice, usando análise fatorial com esses indicadores, agregamos essas variáveis e o índice de saneamento é o seguinte, a interpretação é que quanto mais próximo de 100, entre 0 e 100, né, melhor o padrão de agregação desses três variáveis: acesso à água tratada, acesso a saneamento e acesso à coleta de resíduos sólidos. Tá? E a escolaridade, como eu falei, foi pela população maior de 25 anos, que tem pelo menos o nível fundamental, e a produtividade do trabalho, nós chamamos de... a produtividade nós chamamos de o PIB do Estado dividido pela população maior de 25 anos. Tá? E aqui nós temos a situação dos estados. Tá? Olha só, pessoal, veja bem, olha aqui, ó. Olha aqui o Nordeste, a média do Nordeste, a produtividade. Aqui é a média do Norte, tá? Isso aqui é por ano, tá? 14.727,64 em reais corrigidos, tá? Essa série aqui é uma série de 20 anos, tá? E aqui é a média do Nordeste, olha só. 14 mil no Norte, 11 mil no Nordeste. Olha aqui a história do Sudeste, 30 mil no Sudeste, aqui o Sul 28 mil, e o Centro-Oeste 28.443, e aqui 28.078. Se a gente fizer o teste, não deve esse teste a gente não fez aqui nesse caso, né? Para ver se tem diferença estatística desses valores. Né? Numericamente, aqui é maior do que aqui, né? Aqui no Centro-Oeste é maior do que no Sul. Olha só, o Nordeste tem 11 mil de produtividade, entendido dessa forma, PIB dividido pela população maior de 25 anos. Né? E aqui nós temos o CV mede o grau de heterogeneidade, tá? Forma como isso acontece ao longo dos anos. Quanto maior o CV, a gente sabe, mais instável, mais heterogênea é a distribuição em torno desse valor médio, tá? Então, o Nordeste tem, além de ter a maior heterogeneidade está no Centro-Oeste. A segunda está no Nordeste. Agora, vamos ver aqui para a escolaridade, pessoal. A escolaridade, como eu falei, é a população maior de 25 anos que tem pelo menos o nível fundamental. Então, a escolaridade média, a média da população que tinha pelo menos o nível fundamental ao longo do período analisado era de 35,17%. No Acre, tá, aqui está nos estados, e aqui está na região. 38% no Norte, olha aqui, ó. 31% no Nordeste, olha aqui, ó. 41% no Sul, cadê o Sudeste? 43% no Sudeste, 41% no Sul e 43,45% no Centro-Oeste.
Tá? Então, a gente vê aqui os nossos estados do Nordeste, veja aqui a situação dos nossos estados. Aqui, o Maranhão, que é o lugar que eu nasci, né? Maranhão e Piauí, eles ficam ali puxando, né, Alagoas, é Maranhão, Piauí e Alagoas, é a trinca de estados maior dificuldade. Alagoas consegue ser pior do que Piauí e Maranhão. Então, Alagoas, Piauí e Maranhão, nessa ordem, são os que têm os menores percentuais da população maior de 25 anos, que tinha pelo menos nível fundamental. O nosso Ceará estava com 32,8%. Né? A melhor situação é em Sergipe e no Rio Grande do Norte. São dois estados que têm os melhores indicadores econômicos, sociais, são esses dois estados, né? Alagoas e Sergipe. Tá? Você está aqui, ó. Então, aí a gente vê, enquanto isso, vamos ver aqui para o Sudeste, você vê, vamos para São Paulo, 49% da população maior de 25 anos de São Paulo tinha escolaridade média acima da... tinha escolaridade média acima de 9 anos, né? Se acima de 9 anos de escolaridade. A melhor situação no Brasil é de Brasília, do Distrito Federal, tá? 56%. Brasília é um caso à parte, né? Inclusive, essa produtividade de Brasília decorre muito dos elevados salários da população que mora lá. A gente mantém Brasília aqui no estudo para poder... A gente coloca várias ressalvas em relação a esses valores de Brasília, tá? Então, está aqui. Aí, quando a gente vai para o saneamento, que agrega de forma ponderada, a ponderação feita por análise multivariada de acesso ao saneamento, coleta sistemática de lixo, ligação à rede de esgoto. Então, aí está aqui, ó. Aqui o índice de saneamento para o norte é 66,54%, e aqui no Nordeste, você veja o paradoxo, né? O norte é a região que tem os maiores disponibilidade de recursos hídricos no Brasil. Quando a gente pega só o indicador de acesso à água tratada, pessoal, lá para o norte, água tratada é complicado, né? Os indicadores lá são piores do que os outros estados. Então, as pessoas ingerem, tem muita água, mas a água que é consumida pelas famílias é bastante complicada. E está aqui o resultado. Né? O único indicador que o Nordeste ganha do Norte é aqui, nesse, né? Esse no indicador de saneamento, tá? Certo? Bom, então, aí tem a situação dos estados. Então, essa tabela aqui, eu trouxe para mostrar que ela responde exatamente a pergunta do seminário, né? Quer dizer, o seminário, a preocupação do PET era o capital humano, como é que era a história lá, capital humano. Eu tenho aqui o título para ser rigoroso, só um pouquinho aí. Já eu digo para vocês como é que é o título do seminário. Está aqui, ó. Como o capital humano influencia as desigualdades regionais brasileiras. Está aqui, ó. Então, o capital humano se influencia porque ele tem características bastante diferenciadas, tem uma desigualdade incrível. Quando eu vou para a regressão que nós fizemos, e está bem aqui, a regressão era o diferencial de produtividade. Nós pegamos as maiores produtividades, fizemos uma combinação delas em uma análise combinatória, né? Fizemos sempre da maior menos a menor, ou seja, do lado a variável dependente ela é sempre positiva, e observamos e calculamos o diferencial de produtividade e de saneamento. Então, nós fizemos uma combinação são 26 estados, o Distrito Federal, 26, 3 a 3, análise combinatória. E fizemos, então,
uma quantidade enorme de observações, porque você tem uma análise combinatória bastante significativa, análise combinatória que gera um número de combinações bastante elevado. E a gente regride ao diferencial de produtividade, sempre colocando o maior menos o menor, né? Então, ou seja, do lado direito e do lado esquerdo, o resultado é sempre positivo. Bem aqui, acho que eu coloco bem aqui essa coisa, está aqui, ó. O diferencial de produtividade, que eu chamo de DP, é PI menos PJ, ou seja, produtividade produtividade do maior menos o menor, né, para todos os estados I e J, né, tá certo? A produtividade do estado maior menos a probabilidade do estado menor. PJ, o subíndice J é sempre, nesse caso aqui, sempre menor do que I. Então, esse DPJ é sempre positivo. Aqui já não é assim, né? Porque você pode ter uma produtividade positiva, mas pode ter isso aqui, pode ser negativo, né? Então, aí o diferencial de EI é I, escolaridade do estado I, menos escolaridade do estado J, né? São Paulo menos Maranhão. Então, a produtividade de São Paulo menos a produtividade do Maranhão. Escolaridade de São Paulo menos escolaridade do Maranhão. Aqui é positivo, e aqui, obviamente, vai ser positivo. Só que a gente observou que, essa discussão a gente faz no texto, que são poucos os estados em que você tem essas variáveis aqui negativas, né? Ou quase sempre, majoritariamente, você tem relação positiva. A mesma coisa aqui, tá? Então, a gente fez análise combinatória e gerou, e aí a gente faz a regressão, tá? Tá certo? E aí a gente vem bem para cá para o resultado da regressão, aqui a análise fatorial, e a gente observa que, cadê a análise da regressão? Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Todos os coeficientes são estatisticamente diferentes de zero, ao nível de pelo menos 1% de probabilidade de erro. Então, que mostra exatamente que o diferencial de produtividade nos estados brasileiros, naqueles 20 anos estudados, de 2018 para trás, ela é influenciada pelo diferencial de saneamento, que é uma proxy da variável de rigor de saúde, e o diferencial de escolaridade, que é a proxy do indicador de saúde, tá certo? Então é isso, pessoal. As informações que eu tinha para dar para vocês, tá? Eu fico agora à disposição, espero que tenha ajudado ou contribuído de alguma forma, e vocês estão com a palavra, tá? Fique à vontade. Se eu não souber responder, eu estou com habeas corpus aqui, né? Do STF, para ficar calado. Muito obrigado, professor Lemos. Obrigado por essa palestra, utilizando tanto a teoria quanto a análise empírica. É uma coisa muito importante para os alunos, não só da graduação, mas também da pós-graduação, verem esses dois lados, né? Primeira parte, a teoria, Gary Becker, o Schultz e Kuznets, e a segunda parte, o trabalho empírico, mostrando os resultados. E estamos abertos, todos, quem quiser abrir o microfone, fazer uma pergunta, ou então escrever no chat, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas. Eu achei que impactante nesse último artigo que o professor mostrou foi a importância do saneamento, né? Recentemente, o Brasil aprovou um marco no saneamento básico e, assim, a gente fica surpreso pelo atraso do país a fazer esse tipo de coisa, já que isso pelo que o artigo mostrou, tem impacto avassalador na renda das pessoas, né? Antes de você tem uma figura que está bem do lado, é o Fabrício Costa, não sei se você lembra, ele foi... Sim. Sair egresso aí da FEAC, entendeu? Tá aí o cara, esse cara aí, ó, esse cara bonito de São Molesta. Fabrício estava falando aqui com a gente. Foi professor
professor substituto, né, Fabrício? Quando eu saí para ser secretário de Agricultura, você me substituiu, né? Aí, quando eu voltei, Marcelo, o pessoal não queria mais saber de mim, eu quase perco o emprego. Não, o Lemos, o Fabrício é melhor do que ele. Esse caboclo foi orientado meu de graduação e de mestrado, eu tenho muito saco, né? Se o Fabrício puder ligar o microfone, a gente ouvir. Estamos aqui, ó. Pronto. Deu Pois Marcelo, quando o Lemos estava lá no Maranhão, no secretário, aí eu tentei substituir ele lá na TDR, né? E foi na época, Marcelo, que você estava chegando na FEAC. Eu lembro até você ter lhe visto na biblioteca estudando para a prova, né? Entendeu? Aí depois terminou meu contrato e você está fazendo essa carreira bonita aí na Você não nossa... ia precisar dizer isso, não, cara. Aí eu pareço velho, né, porra? Marcelo era garoto, né, de fralda. E eu já... O Lemos corre muito. Ele está desafiando o tempo. Vamos imitar o menino. Bom te ver, Fabrício. Bom, fico honrado com a sua presença aí, viu, cara? Valeu, eu gostei muito. Lemos, depois disponibiliza o slide. Eu gostei muito, viu? De quê? Os slides. Ah, tá, eu disponibilizo. Tem também outro menino daí da FEAC, o João Luiz, da Costa Uchoa, também foi agora, saiu um dia desses aí fez a cadeira de Economia Regional comigo, também está fazendo mestrado. Obrigado, João. Quem não sabe, o professor Lemos também tem um projeto de fisiculturismo dele, viu? O homem malha todo dia, 6 horas da manhã, e está lá malhando. 5, às vezes é 5. Bom, pessoal, então vamos conversar então sobre economia, sobre alguém tem pergunta. Eu já falei para vocês, se por acaso eu não souber responder, eu tenho habeas corpus para ficar calado, né? Então, vamos lá. Podem fazer perguntas, tanto pelo chat, quanto abrindo o microfone, podem ficar à vontade. Vou fazer só um aqui, pronto. Aí, Marcelo. Vai, Fabrício, pode ir. Pronto, eu me lembro uma coisa que impressionou muito a informação do nosso amigo Lemos, a Coreia do Sul, né, Lemos? Você me falou, na época que você foi para lá e visitou, e que a Coreia tem em termos de riquezas naturais, muito pobre, né? E deixa eu ver o que eu queria dizer aqui, deu um branco agora. Sim, pronto. O senhor falando da questão do analfabetismo, né? Na Coreia, né? Então, nos anos 60, né? Nos anos 60, comparado a nós... Isso. No começo da década de 60, a Coreia do Sul tinha o mesmo percentual de analfabetos que tinha o Brasil, na época. Quase toda a população maior de 15 anos, né? E o PIB per capita da Coreia do Sul era menor do que o PIB per capita do Brasil. Isso é o trabalho da Bia, tem isso aí, da Beatriz, que você conhece. Então, em menos de meio século, né, eles tiraram, né, a Coreia do atraso. Hoje o analfabetismo lá é 0, né? A escolaridade média da Coreia do Sul está em torno de 13 anos, a do Brasil é 9, como eu mostrei para vocês, né? E a Coreia está entre os 20, acho que é o 13º, o 14º país do ranking das Nações Unidas. O IDH da Coreia é 0, quase 0,9, né? O do Brasil é 0,712, 713. Então, o Brasil está na 73ª posição e a Coreia está entre os 20 melhores países do mundo em termos de IDH. E o único recurso natural que a Coreia do Sul tinha é exatamente gente do olho amendoado. Porque, para você ter uma ideia, eu fiz um artigo que eu publiquei, inclusive na revista de Economia Rural na época, quando eu voltei, né? A área agrícola, os milicos que dominaram a Coreia, eles fizeram uma reforma agrária na marra, né? Então, a área agricultável, as famílias na Coreia do Sul têm entre 0,5 e 3 hectares. A área média é de 0,8 hectares. Nenhuma família tem acima de 3 hectares, a 3 hectares, e nenhuma outra tem abaixo de 0,5. Tem outras dessa faixa, né? Eles tinham um programa na época que chamava Samal Andong, que não tem tradução para o português, né? A tradução mais próxima é desenvolvimento integrado, coisa desse tipo. As pessoas compravam os equipamentos
tratores, etc. Como as áreas eram muito pequenas, eles compravam em forma cooperativa, de forma consorciada. Então, eu nem podia falar de comunismo, porque a briga da Coreia do Sul era exatamente com a briga com a Coreia do Norte, que estava ali do lado, né? Estava, não, tá, né? E na época que eu fui lá, foi na época da Guerra Fria. Tanto que nós visitamos todas as áreas da Coreia, mas a gente passou longe da área de fronteira com a Coreia do Norte. Eu estou me lembrando aqui uma coisa, Lemos, você falou sobre capital humano, o Japão, aí na 45, né, foi bombardeado, Hiroshima e Nagasaki, e em 50 anos, né, em 1990, o Japão já era a segunda maior potência, né, então tudo a ver com a questão do capital humano, né, eles investiram pesadamente o percentual do PIB, né, em educação, né, então foi um fenômeno também, se o senhor concorda, né, o conhecimento japonês, né. O caso, o trabalho da Bia é esse, está lá, a gente foi, Japão a gente jogou Japão, Israel, Brasil, a gente jogou o Brasil, a situação do Brasil contra o Japão, Coreia, Alemanha, Israel. Beleza. Bom demais, Lemos, valeu, obrigado. Valeu, meu irmão. Passar a palavra para outra pessoa, outro aluno aí, vai dar a vez aí. Ô, professor, sou eu, João. Eu queria saber a opinião do senhor sobre os projetos de salinização aí que estão começando a surgir. O Ceará vai construir uma usina, parece que a Paraíba também vai. Aqueles projetos que... De dessalinização da água, né? Da água do mar, aquela Exato. bagunça dos projetos brasileiros para o semiárido, né? Cada um faz o seu e no final vê o que é que deu certo, né? Queria saber a opinião do senhor. Essa é uma experiência que tem um forte viés de Israel, né? Eu tive já umas 3 possibilidades de ter de Israel, cara, mas justamente para ver essas experiências, mas eu desisti praticamente na véspera da viagem, porque eu fiquei com medo, viu, Marcelo, de ser bombardeado, porque o problema não é dentro de Israel, o problema é chegar lá, né? Os caras derrubarem os aviões, né? Então, eu tive já desisti 2 vezes de estar já marcada a minha ida para lá, para eu ver essas experiências e desistir, porque eu fiquei com medo, né, desse troço de não voltar vivo. Mas viu, João, é uma ideia interessante, cara. Se você pegar aquele indicador ali, o exame, que nós pegamos água, como eu falei, é a média ponderada, usando análise multivariada, de acesso à água tratada, saneamento e coleta sistemática de lixo, você vê, no caso do Brasil, mais da metade da população não tem saneamento. No caso de água tratada, é aproximadamente esse o percentual do Nordeste, que é menos ruim do que da Amazônia. No Norte tem muita água. Não sei se vocês sabem, mas eu estudei em Belém, né? Quando eu fui estudar em Belém, quando eu cheguei em Belém, eu fiquei impressionado, cara, com a quantidade de pessoas desdentadas. Existiam umas garotas bonitas, né? Eu tinha 18 anos, aí eu chegava lá, aí uma garota bonita, rapaz, aí quando ela sorria, cara, e sorriso 1001, aí acabava todo o tesão, entendeu? Aí, quer dizer, o que era aquilo? Era exatamente a água contaminada, né? Quer dizer, água não tratada. E a água contaminada é uma das causas, da elevada taxa de mortalidade infantil, né? Nos países pobres, as crianças morrem, a taxa de mortalidade infantil, que é a quantidade de crianças que morrem antes de completar o ano, a cada grupo de 1.000 que nasceu viva. Então, nas regiões pobres, as crianças morrem exatamente por 2 razões, 2 causas principais. Inanição, quer dizer, a mãe não tem leite no peito porque não se alimenta direito, ou então promiscuidade, sujeira, tal, que dá diarreia. É diarreia e fome. Então, você tem taxas horrorosas de mortalidade infantil, no Nordeste, em torno de 20% da população. Nas zonas rurais, as coisas vão lá para 20 por 1.000, né? Para taxas horrorosas. Na África, tem taxas, coisa de 100 por 1.000. Então, exatamente, a causa é exatamente isso aí, né? Então, a água tratada, a
potável para o Nordeste semiárido é sempre bem-vinda, é muito bem-vinda, né? E essa é uma experiência muito boa. E que não falta para nós aqui no Nordeste, nós temos a maior costa, as maiores costas de água salgada no Brasil estão no Maranhão e na Bahia, né? E o Ceará também tem uma baita costa. Todos os estados do Nordeste, né? Então, você tem, o que não falta é água. Água. E também, quando a gente, em função do semiárido, quando a gente perfura poços tubulares em semiárido, como você tem as rochas cristalinas, as rochas que afloram, o que acontece? A água se esconde lá no fundo, quando você puxa aquela água lá de baixo, em função da água ficar acumulada lá embaixo, ela acumula cloreto de sódio. Então, a água é salobra. Então, você tem um trabalho desgraçado para puxar aquela água, caro, e quando a água vem, não é potável. Então, essa água pode ser tratada e virar água potável, tá? Então, isso é uma alternativa boa, João. Boa não, interessantíssima. Eu sabia, professor, João Luiz, ele foi meu monitor na disciplina de macroeconomia na FEAC. Matando um pouco a saudade do João Luiz. Ele fez monografia comigo e está fazendo dissertação agora. Olha aí. Que maravilha. Não vamos revelar que ano não, porque é para não comprometer a gente, pelo amor de Deus. Então, agora eu estou sabendo também, porque ele trabalhou com você, com o seu monitor, então é muito bom. Quando o professor Lemos saiu do Departamento de Teoria Econômica e foi para a Economia Agrícola, eu era o coordenador do curso de Economia. Na coordenação pintou um desespero enorme, porque o professor Lemos era um super campeão de orientação de TCCs, né, de monografia. Assim, ele orientava 5, 6 vezes o segundo colocado. Então a gente foi desesperado. Meu Deus, quem é que vai orientar agora essa montanha de alunos? Foi muito complicado isso. O professor Lemos tem uma enorme tradição em ter essa capacidade, essa facilidade de lidar com os alunos e orientar os alunos. Então, por falar nisso, tem mais uma pergunta aqui, professor Lemos, que a Rejane fez no chat. Ela pergunta o seguinte. Você já conhece as estratégias educacionais utilizadas na Coreia do Sul Exato. para sucesso em tão pouco tempo? Exatamente, está aqui, eu vi Rejane. Rejane Lima, eu conheço a Rejane. A Rejane, ela é formada em... É difícil essa mulher aí, porque ela é poderosa, viu, Marcelo? Ela é formada em... Ela é educadora, né? Então eu vou tentar... Olha só a sinuca que ela me meteu. Então, é o seguinte, Rejane, a estratégia educacional foi exatamente o ensino fundamental, o ensino das crianças, né? E na Coreia do Sul, quando os professores identificam garotos talentosos, então que aponta aquele garoto ali é fera, é CDF, é nerd, o Estado tomava conta do garoto, tomava conta no sentido de botar o cara da bolsa, viabilizar, depois quando o cara fica adolescente, quando o cara quer fazer isso, aí depois quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Inglaterra, quer ir para qualquer lugar. Então, tem a estratégia de privilegiar, de dar prioridade nessa fase mais tenra, né, da formação do que é ali que a gente aprende matemática, física, química, biologia, quando a gente é garoto, né? Aí depois a gente vai para a universidade e a gente, né, aprimora. E aí, quer dizer, tem essa estratégia. Eu passei na minha última estadia nos Estados Unidos. Quando a gente está nos Estados Unidos, o que a gente mais vê é coreano. E quando eu estive lá na Coreia, a gente visitou a fábrica na época a Hyundai ainda era estatal, fabricava carros, fabricava navios, visitamos a Embrapa de lá, visitamos algumas universidades, eu e os 12 que fomos, né? Então, a gente vimos garotos, um rapaz de 29, 30 anos, estou na Inglaterra, doutorado na Inglaterra, doutorado em Oxford, doutorado nos Estados Unidos, doutorado lá em Cambridge, doutorado não sei aonde, entendeu? Aí, quer dizer, um país que investiu maciçamente nos seus talentos, né?
E os caras bem remunerados voltaram para o país, né? Alguns ficaram lá nos Estados Unidos, tem muita gente desses países orientais, né? Mas voltaram. Então, a estratégia foi essa, né? Quando eu estava na Secretaria de Agricultura, eu falei para o governador, eu disse, por que você não... Eu já tinha ido na Coreia, eu disse, por que Zé Reinaldo, eu disse, por que você não pega o secretário de Educação daqui, do Maranhão, e manda o cara passar uns 12 meses lá na Coreia, para ele ver como é que as coisas foram feitas lá, estudar. Porque o Maranhão é um desastre, né? O Maranhão é o Nordeste todo, a gente viu aí, né? O Maranhão tem a menor escolaridade média do Brasil, a escolaridade média do maranhense é de 7,2 anos, o Ceará é 7,4, a média do Nordeste é 7,5. Então, como é que você pode pensar com um estado que tem 7,2 anos de escolaridade média e fazer alguma coisa em termos de desenvolvimento? Então, Rejane, é isso. A estratégia básica foi fazer o básico. Estratégia básica para fazer o básico, que é ótimo, né? Exatamente começar do começo, pegar exatamente lá no começo. O Brasil gasta muito dinheiro no nível superior, nas universidades. Eu sou professor universitário, então eu acho que eu tenho toda a condição de falar isso, né? E o Marcelo, não sei se o Marcelo concorda comigo, e a gente esquece, deixa para trás, tanto que a gente vê o seguinte, quer dizer, a qualidade dos estudantes que estão indo para as universidades, como é que está caindo de uma forma assustadora, né? Com o tempo e tal. Então, aqui e ali a gente vê os meninos dos PET, em geral são os meninos mais estudiosos, mas aí acabam sendo exceção, e uma exceção cada vez maior. Então, eu acho que é isso, né, Rejane? O que eles fizeram foi isso, foi trabalhar na matéria-prima seguindo os aconselhamentos dos pais da criança, né? Aliás, essa história de capital humano começou bem antes dos dois. Ele começou lá em Adam Smith, História da Riqueza das Nações, o Marcelo sabe disso, né? Só que o Adam Smith não usou o termo capital humano, né? Então, isso foi criado, esse conceito, em 62, quando o Theodore Schultz começou a discutir isso, né? Começou a observar exatamente essa história desses países. E o que está acontecendo com esses países? Japão, saiu em 45, como o Fabrício falou, saiu arrasado, sem nada, né? E já estava deslanchando, já nos anos 60, mostrando o potencial, exatamente investindo nos japoneses. Maravilha, muito obrigado, professor Lemos. O professor Lemos deu essa aula. Gastamos a energia do professor Lemos, que, como o Fabrício sabe muito bem, não acaba nunca. Fabrício e João Luiz. Eu não sei se o professor Lemos gosta ou conhece esse banco de dados que eu costumo usar bastante nas minhas aulas. E aí eu me lembrei exatamente quando o professor falou. Aqui a gente pega, não sei se dá para ver, né? Estou vendo. Aqui a gente pega os países e mostra, com o passar do tempo, de 69 até agora, a média de anos na escola. No Brasil era 2,1, na Coreia do Sul 4 e na Alemanha 6,2. E mostra a evolução, né? Até 2008, aqui. Brasil 7,2, Coreia do Sul 11,9, Alemanha 12. E aí aqui você pode mostrar mudando algumas variáveis, como, por exemplo, muda aqui, por exemplo, produtividade é o quê? PIB por hora trabalhada. Aí a gente vê o impacto disso na educação, né? A Coreia do Sul já ensinava muito, mas aqui, ó, em 79, a produtividade da Coreia do Sul ainda era menor do que a do Brasil. E como esse pessoal já tinha muitos anos de estudo, aumentou a produtividade com a rapidez, e hoje a Coreia do Sul é o dobro do Brasil. Isso. Mais ou menos. Então, eu recomendo bastante, e sempre falo para os meus alunos essa ferramenta, não sei se o professor conhece, Gapminder. Não, eu queria que se você mandasse para mim, eu ficaria grato. Bem, Marcelo. Bem, é interessante para ilustrar. Os dados não são tão recentes assim, né? Até 2008, mais ou menos, mas é algo que eu costumo sempre
para ilustrar, para a gente ver que a teoria tem uma relação com a prática também. Né? A gente mostra os dados, eles veem Eu sou calado? aqui no chat, né, o link da ferramenta. Mas se o senhor quiser, também posso mandar o e-mail, professor Lemos. Eu queria sim, Marcelo. Por favor, mande para o seu amigo. Então, eu queria lembrar os alunos também, aqui no chat, que eu mandei um formulário, né? E aí, o nome dessa ferramenta, a Leudiane perguntou, chama-se Gapminder. Gap de espaço, né? Minder, porque quem vai a Londres vê essas coisas, né? No metrô de Londres. Mind the gap, ou seja, preste atenção no espaço, porque chega o trem do metrô chega e existe um pequeno buraquinho, né? Entre você entrar no trem, não. Então, você tem que prestar atenção no buraco, para o seu pé não cair no buraco, você não tem acidente. Então, Gapminder é essa ferramenta que um estatístico escocês criou para gerar mais informações, para as pessoas terem acesso a mais informações. Eu acho bem útil para ilustrar, né? Não ter um banco de dados tão completo como os bancos de dados que a gente costuma usar, né? Banco Mundial, FMI, mas visualmente ele é muito atraente. E salta aos olhos logo, cara. Muito bom. Depois você manda para mim, por favor, Marcelo. Com certeza. E, professor Lemos, se o senhor quiser deixar suas palavras finais, nós queremos mais uma vez agradecer muito a sua presença, todo o seu trabalho e todo o seu exemplo para os nossos alunos. Muito obrigado. Não, eu só queria dizer, falar de novo, de forma redundante, da minha alegria em poder contribuir com essa minha casa, que é a FEAC. Eu passei 20 anos aí, cara. Então, foi um período de muito aprendizado. Tá? A gente está sempre aprendendo, né? E quando houve essa possibilidade de eu conversar com os meninos do PET, e quando eu soube que era você o coordenador, aí eu digo, tá bom demais, né? Que até então eu não sabia. Então, eu fico agradecido pela oportunidade, espero ter contribuído, tá? Então, a gente está lá no Departamento de Economia Agrícola trabalhando muito, tá certo? E tem a Liana quer falar. Quem nos permitiu isso tudo foi a Liana, pode falar. A Liana, exatamente, a Liana é culpada. Não, professor, só queria agradecer mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui, né, dando essa palestra. E um dos motivos também disso foi porque eu gostei muito, né, da aula do senhor de Economia Regional, todo falando, né, sobre o tema de capital humano, foi onde eu pude me desbravar nisso. Eu até levei uma vez um artigo para a gente discutir no PET que tinha a ver, e foi justamente por causa da aula do senhor que eu fiquei apaixonada. E é isso, teve muita influência sobre mim e eu creio que também sobre os meus colegas, então eu queria compartilhar isso para todos vocês. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu coloquei a Liana em saia justa, cara, porque eu fiquei em pânico que a faculdade eu não poder cumprir o compromisso, porque eu não tinha como acessar lá em casa. Aí eu digo, não, eu vou ter que ir para o PC, que eu não posso falhar com ela, né? E com o Marcelo, nem com o menino do PET, né? Aí eu digo, vamos ver se a gente consegue fazer pelo Teamlink, que aí daria para fazer em casa, mas aí eu vi que os problemas seriam maiores, então eu vim para cá e, graças a Deus, deu certo. Então, eu fico muito agradecido, honrado, feliz de ter podido contribuir de alguma forma com os garotos do PET, e rever o meu colega Marcelo, a gente sempre teve uma relação muito, muito boa, relação profissional e relação de afeição, tudo. Então, estamos aí. A vida segue, a gente continua trabalhando, viu, Marcelo? Trabalhando muito, graças a Deus. Muito obrigado, professor Lemos. Foi uma honra tê-lo aqui. Deixa eu só uma coisa, só antes de terminar, eu levo a sério essa história de capital humano, porque eu vivo fazendo na parte do vigor físico e na parte de estudar também. Como eu não bebo, né, eu não fumo, não tenho vício nenhum, né, então o meu vício é estudar. Então eu sou um discípulo, né, dessa escola de capital humano e sou fissurado em negócio de manter o vigor físico e também para manter o vigor cognitivo. Então é isso.
Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Agradeço, muito obrigado a todos pela presença, obrigado, professor Lemos, e acho que isso já é um gancho para convidá-lo uma próxima vez. Espero que, dentro de todas as suas pesquisas, as muitas tarefas, a gente consiga, como dessa vez, encaixar um tempinho do senhor para o senhor mostrar todo o seu talento e seu amor à educação. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço. Vou desligar por último. Depois todo mundo desligar, eu desligo. Tá certo. Um abraço a Valeu, todos. Marcelo. Valeu, Lemos.